Lei 10.446 de 2002 trata das atribuições da Polícia Federal. Nossa Constituição Federal de 88, no artigo 144, estabelece que a segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, e dentre seus órgãos inclui-se a Polícia Federal. De acordo com o texto constitucional, a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente organizado e mantida pela União e estruturada em carreira, destina-se a, primeiramente, apurar infrações penais contra a ordem pública e social, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei, conforme artigo 144, parágrafo 1º da Constituição Federal. Também a ela cabe prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Também exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Então, o objetivo da Lei 10.446 de 2002 é cumprir o mandamento constitucional regulamentando o artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1 da Carta Magna. E com isso, a lei dispõe sobre infrações penais de repercussão interestadual ou internacional que exige repressão uniforme. É fundamental recordar que a lei trata das atribuições da Polícia Federal, não influindo em nada da competência para o processo e julgamento do crime por ela investigado. Os crimes federais, isto é, os crimes de competência da Justiça Federal, são aqueles cuja identificação se depreende de atenta leitura do artigo 109 da Constituição Federal. O fato de o crime demandar repressão uniforme nos termos da lei em apreço atrai a atribuição da Polícia Federal, mas não necessariamente a competência da Justiça Federal. Note que a competência federal decorre do texto constitucional e não do órgão que simplesmente realizou as investigações. Então, é possível concluir que os crimes de competência da Justiça Federal serão investigados pela Polícia Federal, a quem cabe exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União, mas nem todo crime investigado pela Polícia Federal será julgado na Justiça Federal. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 144, parágrafo 1º da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 10.442 de 2002, as atribuições da Polícia Federal não se confundem com as hipóteses de competência criminal da Justiça Federal, sendo certo que as primeiras são bem mais amplas do que as últimas. Assim, nada impede que a Polícia Civil inicie a investigação de um crime que depois se mostre de competência da Justiça Federal, assim como pode ocorrer de a Polícia Federal investigar um fato criminoso e depois se mostre de competência da Justiça Estadual. Em ambos os casos, não se fala em nulidade. A definição inicial da atribuição investigativa não culmina de nulidade, melhor, não fulmina de nulidade a definição posterior de competência jurisdicional para o processo e julgamento do feito. Então, a atribuição da Polícia Federal ocorrerá quando houver repercussão interestadual ou internacional que exige repressão uniforme. O objetivo do legislador é evitar o tumulto oriundo de informações desencontradas entre as polícias civis ou militares e distintas unidades da Federação. E, com efeito, ocorrendo, por exemplo, o sequestro com motivação política em estado da Federação, com um cativeiro localizado em outra unidade federativa, fica mais fácil para a Polícia Federal promover as investigações do que depender do somatório de esforços das polícias civis dos dois estados.
E a despeito dessa constatação, vale acordar que nos termos do artigo 1º da lei, a atuação da Polícia Federal se dará sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos de segurança pública arrolados no artigo 144 da Constituição Federal, em especial das polícias militares e civis dos estados. Então, as infrações penais estão enumeradas no artigo 1º em rol meramente exemplificativo, e note-se que o próprio caput emprega a expressão dentre outras, indicando que o elenco de infrações penais não é exaustivo. Além do mais, o parágrafo único dispõe que o ministro da Justiça poderá autorizar que a Polícia Federal proceda à apuração de outros casos, também indicando que as atribuições do Departamento da Polícia Federal são exemplificativas. Não for suficiente, por exemplo, a Lei 13.260 de 2016, que é a Lei de Terrorismo, prevê que caberá à Polícia Federal a investigação dos crimes lá contidos. E, assim, é possível concluir que as atribuições são exemplificativas, constando os diplomas normativos também. Atribuições em espécie. São, pois, de atribuição da Polícia Federal as seguintes infrações penais. Inciso 1, o sequestro, o cárcere privado e a extorsão mediante sequestro, conforme artigos 148 e 159 do Código Penal, se o agente for impedido por motivação política ou quando praticado em razão da função pública exercida pela vítima. Então é importante destacar que o dispositivo faz menção a crimes praticados por motivação política e não crimes políticos. Crimes políticos são aqueles do artigo 109, inciso 4, da Constituição Federal. Por essa razão, não se trata, a priori, de crimes de competência da Justiça Federal, muito embora exista a atribuição da Polícia Federal. Consoante o STJ, compete à Justiça Estadual e não à Justiça Federal processar e julgar supostos crimes de violação de domicílio, de dano e de cárcere privado, este em tese praticado contra agente consular cometido por particulares no contexto de invasão a consulado estrangeiro. Naturalmente, no caso concreto, pode haver hipótese que atrai a competência da Justiça Federal. Basta imaginar, por exemplo, que o crime seja praticado em razão de função pública desempenhada pela vítima e esta função pública seja federal. Por força do disposto na súmula 147 do STJ, que diz: compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal, quando relacionados com o exercício da função, o julgamento do crime seria de competência da Justiça Federal. Inciso 2, formação de cartel, conforme incisos 1A, 2, 3 e 7 do artigo 4º da Lei 8.137, de 27 de dezembro de 90. Bom, o cartel consiste em uma modalidade de abuso do poder econômico, em que concorrentes dominam os mercados mediante ajuste ou acordos de empresas. É um crime contra a ordem econômica que, como visto, é de competência estadual, salvo se afetar bens, serviços ou interesses da União. Os incisos 3 a 7 do artigo 4º da Lei 8.037 de 90 foram revogados pela Lei 12.529 de 2011. Persistem, no entanto, os dois primeiros incisos, com a seguinte redação. Inciso 1. Abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando, total ou parcialmente, a concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas. Inciso 2. Formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes, visando: a linha A, a fixação artificial de preços ou quantidades vendidas ou produzidas. A linha B, ao controle regionalizado do mercado por empresa ou grupo de empresas. A linha C, ao controle, em detrimento da concorrência, de redes de distribuição ou até de fornecedores, e a pena será de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Inciso 3, relativa à violação dos direitos humanos, que a República Federativa do Brasil se comprometeu a reprimir
em decorrência de tratados internacionais de que seja parte. Essa hipótese ela guarda uma similitude com o artigo 109, inciso 5A da Constituição Federal de 88, que traz o chamado incidente de deslocamento de competência. É curioso notar, contudo, que a hipótese de atribuição da Polícia Federal antecede a existência daquele dispositivo constitucional, que só foi acrescido à Carta Política após a Emenda Constitucional 45 em 2004. De toda forma, a atribuição da Polícia Federal para investigação não conduz necessariamente à competência da Justiça Federal, como já foi salientado, razão pela qual o fato de haver investigação por parte da Polícia Federal não significará necessariamente que estaremos diante de um caso em que será viável o incidente de deslocamento de competência. Além disso, é importante destacar que os pressupostos que viabilizam um incidente de deslocamento de competência não coincidem integralmente com os que permitem a atuação da Polícia Federal. E também foi visto que, para o STJ, um incidente fundamenta-se em 3 pressupostos. Primeiro, a existência de grave violação de direitos humanos. Segundo, o risco de responsabilização internacional decorrente do descumprimento de obrigações jurídicas assumidas em tratados internacionais. Terceiro, a incapacidade das instâncias e autoridades locais em oferecer respostas efetivas. Por sua vez, os pressupostos para a atuação da Polícia Federal são aqueles previstos na lei, quais sejam a violação a direitos humanos, a repercussão interestadual ou internacional e a exigência de repressão uniforme. Inciso 4. Furto, roubo ou receptação de cargas, inclusive bens e valores, transportados em operação interestadual ou internacional, quando houver indícios de atuação de quadrilha ou bando em mais de um estado da federação. Mais uma vez, o legislador deixa claro que a atribuição investigativa da Polícia Federal não significa necessariamente competência da Justiça Federal para o julgamento do crime. As condutas mencionadas no dispositivo são, regra geral, crimes de competência estadual. A menção legislativa à repercussão interestadual não significa tão somente que a conduta envolveu mais de um Estado-membro. Não há razões para que se invoque a atuação da Polícia Federal em caso de furtos de pequena monta sem maior repercussão. Imagine-se um pequeno furto praticado na divisa entre 2 unidades da Federação. Isso não é suficiente para deflagrar a atuação da Polícia Federal, pois, a despeito do caráter interestadual da conduta, não há repercussão interestadual que demande repressão uniforme. Inciso 5. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e venda, inclusive pela internet, depósito ou distribuição do produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado, conforme o artigo 273 do Código Penal. Essa hipótese foi acrescentada pela Lei 10.446 de 2002, foi acrescentada à Lei 10.446 de 2002 pela Lei 12.894 de 2013. A primeira parte do dispositivo se refere ao crime contemplado no artigo 273 do Código Penal, cuja gravidade foi considerada tão acentuada pelo legislador que foi erigida a categoria de crime hediondo. Vide artigo 1º, inciso 7b da Lei 8.072 de 90. No que se refere à venda pela internet, fica clara a internacionalidade da conduta, na medida em que o produto pode ser comercializado entre pessoas de países distintos. E ele vai recordar ainda que a mera possibilidade de realização desse comércio internacional não é suficiente para a atração da competência da Justiça Federal, pois, conforme asseverado anteriormente, seria necessária a previsão do efeito do crime em tratado ou convenção internacional de que o Brasil fizesse parte. E é por isso que o legislador, no final do ano de 2013, reputou importante incluir a conduta no rol das hipóteses em que se permite à Polícia Federal atuar, ainda que não se trate de crime de competência da Justiça Federal.
Aqui, mais uma vez, a atribuição da Polícia Federal só se concretiza se preenchidos os requisitos do caput do artigo 1º, consistentes em interestadualidade ou internacionalidade da conduta criminosa, aliada à necessidade de repressão uniforme. Inciso 6. Furto, roubo ou dano contra instituições financeiras, incluindo agências bancárias ou caixas eletrônicos, quando houver indícios de atuação de associação criminosa em mais de um Estado da Federação. A Lei 13.124, de 2015, acrescentou essa hipótese de crime de atribuição da Polícia Federal. As infrações penais acrescidas dizem respeito a algumas condutas presentes entre os crimes contra o patrimônio. Como já comentado, os crimes de furto e roubo. Cabe-nos ressaltar que o crime de dano está previsto no artigo 63 do Código Penal com a seguinte redação: destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. E como se vê, para que se faça presente nessa hipótese de atribuição da Polícia Federal, é necessário que estejam presentes 3 requisitos. A linha A, crime contra instituições financeiras, conforme o artigo 1º da Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, que é a Lei 7.492 de 86, que diz que considera a instituição financeira, para efeito desta lei, a pessoa jurídica de direito público ou privado que tenha como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros de terceiros em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários. Prossegue o parágrafo único do referido artigo, dispondo que se equipara a instituição financeira, primeiro, a pessoa jurídica que capte ou administre seguros, câmbio, consórcio, capitalização ou qualquer tipo de poupança ou recurso de terceiros. 2. A pessoa natural que exerça quaisquer das atividades referidas neste artigo, ainda que de forma eventual. Então, como se percebe, a caracterização de instituição financeira para fins penais pressupõe a operação de recursos de terceiros, não se enquadrando da definição legal a instituição que opera recursos próprios. Por isso, é importante que se tenha em mente que o conceito de instituição financeira para fins penais não coincide totalmente com o conceito cunhado pela Lei 4.595, que faz menção à operação de recursos próprios. Também se acredita que a definição contida na Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional deve ser a legislação empregada para a definição de instituição financeira e para os fins a que se destinam as leis de atribuições da Polícia Federal. E isto porque, embora a Lei 7.492 de 86 assevere que o conceito de instituição financeira somente se aplica aos fins da própria lei, o fato é que se tem um conceito de instituição financeira para fins penais. Não justifica, portanto, que não se empregue o mesmo conceito quando se refere aos crimes de que são vítimas instituições financeiras, como no dispositivo legal comentado. Outro aspecto é que hajam indícios de atuação de associação criminosa. E essa definição de associação criminosa encontra-se no artigo 288 do Código Penal, nos seguintes termos: associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. E como se depreende da leitura da Lei de Atribuições da Polícia Federal, não é necessário que a existência da associação criminosa seja comprovada, bastando que, para tanto, apenas existam indícios. E terceiro aspecto é a participação da associação criminosa em mais de um Estado da Federação, porque, uma vez mais, a Lei de Atribuição da Polícia Federal enaltece a importância da atuação desta Polícia Judiciária quando ocorre interestadualidade da conduta. Cabe, portanto, reiterar que não há necessidade de prova de associação criminosa, contentando-se o legislador com a presença de meros indícios. No inciso 7, se diz que quaisquer crimes praticados por meio da rede mundial de computadores que difundam conteúdo misógino,
definidos como aqueles que propagam ódio ou aversão às mulheres. Ao artigo 1º da Lei 10.442 de 2002, foi acrescido o inciso 7 pela Lei nº 13.642, de 3 de abril de 2018, incrementando a atribuição da Polícia Federal para apurar delitos de ódio e de aversão à mulher, nas hipóteses em que, por força de tratados firmados pelo Brasil, deve ser exigida repressão uniforme. Com efeito, quando o fato objeto da investigação importe repercussão interestadual ou internacional que exige a repressão uniforme, nasce a aludida atribuição da Polícia Federal. De outro modo, vale reforçar que a previsão que refere-se à Polícia Federal, tal dever, não exime outros órgãos que compõem o sistema de defesa social. Em outros termos, é uma atribuição não exclusiva, da forma como, aliás, preconiza o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 144 da Constituição de 88. Daí que, sem prejuízo da atuação dos demais órgãos de segurança pública, cabe à Polícia Federal proceder à investigação de quaisquer crimes praticados por meio da rede de computadores que difundam conteúdo misógino, entendido como aquele ódio de aversão e repulsa ao gênero feminino. Parágrafo único. Atendidos os pressupostos do caput, o Departamento de Polícia Federal procederá à apuração de outros casos, desde que tal providência seja autorizada ou determinada pelo Ministro do Estado da Justiça. Então, conforme já foi mencionado, o rol do artigo 1º é meramente exemplificativo e o parágrafo único do dispositivo foi expresso nesse sentido, na mesma medida em que permitiu ao Ministro da Justiça determinar ou simplesmente autorizar ao Departamento de Polícia Federal que proceda à apuração de outros casos. Para tanto, é necessário o preenchimento dos pressupostos entabulados no caput, que são, a saber, repercussão interestadual ou internacional e exigência de repressão uniforme. Bom, com isso fica por aqui e voltamos no próximo episódio. Um abraço e tchau, tchau.